Tarde a todos, começamos agora a segunda edição do Agricultura BR para todo o Brasil, nesta quinta-feira, dia 28 de janeiro. Você que está em todo o Brasil, nos acompanhando pela transmissão nas antenas parabólicas, analógica e digital, também pelas TVs por assinatura, TV Claro e NET TV, nos canais 190 e 690, pelo Facebook do Canal do Boi e também de todas as páginas que levam o nosso programa. Obrigado a todos que estão nos acompanhando aí no Brasil e no mundo. Também TV por assinatura Anel TV no Paraguai e aqui no Brasil você pode acompanhar o Canal do Boi. Tem o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio, sba1.com, notícias e informações, a transmissão ao vivo do Canal do Boi do Agrocanal e bons negócios. Você só vê por aqui, está o endereço na tela, sba1.com. E a partir deste momento, também linkada aqui no Agricultura BR, a TV Imaculada Conceição, levando o nosso programa em sinal aberto para o estado do Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. E olha, começo o programa falando de boi. E começo falando a respeito do que vem ocorrendo nesta semana, porque boi continua escasso, nada muda essa realidade e a mudança ali entre a entre-safra de boi e a entrada da safra nova, olha, tem realmente um buraco bastante profundo, no qual a indústria frigorífica, para conseguir gado, vai ter que torcer muito para uma engorda rápida, já que as chuvas demoraram muito para chegar e os pastos estão extremamente prejudicados, e aí você tem ali propostas muito melhores de valores. Vou trazendo alguns números, porque nós temos aí Minas Gerais e São Paulo disparando nos valores da arroba do boi gordo. Minas Gerais está ficando aí em torno de R$1 abaixo, o valor médio da arroba do boi gordo, abaixo dos valores registrados no estado de São Paulo. Então, se São Paulo, considerando, né, a situação de pagamento a prazo de 30 dias e também o não desconto do Fundo Rural e apenas aquele 0,2 do Senar, São Paulo está pagando o valor de R$ 299,50 a arroba do boi gordo no valor médio para pagamento em 30 dias, como eu disse, de acordo com a Scott Consultoria. Minas Gerais vem R$1 abaixo desse valor. Entretanto, há de se dizer também que muitos pecuaristas, lotes, boiadas, ali melhor acabada, com uma situação um pouco melhor, chegaram até R$ 303 o valor da arroba nesta última quarta-feira em São Paulo, e eu estou sabendo que teve lotes de R$ 302 também em Minas Gerais. Além disso, temos aí todas as praças pecuárias do país negociando valores melhores. Muito pouca coisa muda em relação a este momento para a arroba do boi gordo, principalmente por conta da procura e a falta de produto pronto. Não tem boi gordo em quantidade no Brasil para fazer abate, e isso faz com que a indústria consiga ou possa pagar mais pelo valor do produto. Fala agora a respeito dos números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos que foram divulgados na manhã desta quinta-feira, como tradicionalmente ocorre. Chama-se Relatório de Vendas e Exportações. E de acordo com os números apresentados nesta manhã, os norte-americanos venderam para entrega ainda na campanha 2020-2021 466 mil toneladas da oleaginosa. É o que eu mostro agora na tela. É uma queda bastante forte frente aos números de uma semana antes, lembrando que aqui são os dados de vendas na semana encerrada em 21 de janeiro. Está na tela, acompanhe comigo, você vê aqui o volume total de vendas na semana para entrega nesta safra 2020-2021 de 466 mil toneladas de soja. A China, que é o maior comprador semana a semana, registrou aqui compras de 322.500 toneladas, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Um outro dado importante é a venda total da safra, 57.830.000 toneladas, de acordo com os dados apresentados hoje para as vendas até o dia 21 de janeiro, enquanto que a meta de exportação norte-americana, eu lembro que o relatório apresentado de oferta e demanda deste mês
elevou para 60.690.000 toneladas. Ainda assim, os norte-americanos vão se aproximando aí dessa meta de exportação, está cada vez mais próxima essa meta de exportação dos Estados Unidos, é o que a Agricultura BR vai mostrando para você. Olha, e hoje começo a mostrar também os volumes de vendas para a próxima campanha. A próxima campanha 2021-2022 teve fortes vendas norte-americanas para a semana encerrada no dia 21 de janeiro. Passou de 1,5 milhão de toneladas, 1.563.000 toneladas, para ser mais exato. Pode colocar na tela aqui, nós exibimos aqui essa semana, agora eu mudo de safra, importante lembrar, agora eu falo da 2021-2022, veja só que o volume então, 1.563.900, arredondou ali para 1.564.000 toneladas, para a China foram 586.000 toneladas, na safra 3.610.000 toneladas, é uma safra ainda que ainda nem foi cultivada, claro, não está no chão ainda, mas 3.610.000 toneladas já foram comercializadas para os norte-americanos em termos de vendas e exportações. Por falar em norte-americanos, vamos dar uma olhada em como é que vem soja negociada na Bolsa de Chicago. Você acompanha na tela comigo, eu trago aqui as posições de mais curto prazo e nós temos aqui soja andando praticamente na estabilidade no mais curto prazo, perdas mesmo na posição de julho e agosto. Olha só, posição de março, 1.373 dólares mais 4 centes, desculpa, 13 dólares 73 centes mais 4 por bushel, aí praticamente estável, com uma ligeira perda aqui para essa posição. Maio também próxima à estabilidade, a 13 dólares 71 centes mais 2 por bushel, são os negócios que eu trago agora com soja em Chicago. Julho vindo para 13 dólares 49 centes mais 2, o bushel, aí sim perdendo um pouco mais, 0,3% de queda, e a posição de agosto com 13 dólares o bushel cravados, aí perdendo também um pouco mais no dia de hoje, perdendo aqui 0,3 também, 0,3% de queda nessa posição, portanto, soja neste momento, no mais curto prazo, próxima à estabilidade, com viés de queda e queda ali nas posições um pouco mais distantes. Isso, claro que tem influência do mercado e os dados apresentados pelo próprio Departamento de Agricultura norte-americano. Dólar comercial, o dólar teve fortes altas nesta última quarta-feira. Os motivos vinham realmente do mercado externo. Vamos saber como é que vem as posições negociadas com dólar agora aqui no Brasil. Dólar comercial na tela, R$ 5,42 mais um, é o destaque do Agricultura BR, 5,42 mais um, alta de 0,26%, dólar mantendo aí a sua trajetória de alta nesta quinta-feira. Se os motivos nesta última quarta-feira vinham principalmente dos Estados Unidos, a apreciação daquele pacote de medidas do novo presidente Joe Biden, vamos saber agora o que vem acontecendo para o dólar permanecer aí nesse cenário de alta. Para falar sobre esse assunto, nós vamos até São Paulo, na sede da Bolsa Brasileira de Mercadorias, que para conversar com Walter Pulga Júnior. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. O que está movimentando o mercado financeiro nesta quinta-feira? Bom, Fabiano, bom dia a você, bom dia a todos. De fato, nós temos aí o dólar em alta de novo e frente ao real, você lembrava bem, a alta nesse momento é um pouquinho menor do que você passou há alguns segundos, né? 0,25%, 0,24%, mesmo assim em alta bem perto de R$ 5,42. Agora, por que o dólar opera com ganho hoje, né? O que ocorre é que o real se comporta em linha com os seus pares, né? Ou seja, com moedas de países emergentes, sem grandes alterações. Agora, o que acontece é que o dólar não sobe somente frente às moedas de países emergentes, sobe também em relação à libra e ao iene, ao dinheiro japonês, né? E mantém-se aí inalterado em relação ao euro. Agora, o que acontece é que lá fora há muita cautela dos investidores com relação à tomada de risco, ou seja, de compra de ações, de investimento no mercado financeiro. É que os futuros lá em Nova York operavam mistos depois que o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, mostrou pessimismo com a recuperação da economia americana e mais do que isso, de olho se os preços das ações que são negociadas nas bolsas americanas têm consistência, têm substância, né? Se mantêm sustentáveis, né? As bolsas europeias recuavam diante desse desenrolar da Covid na Europa, as bolsas asiáticas nesta madrugada já fechavam em queda, né? Há um
uma queda também, uma redução dos estímulos do Banco Popular da China, o Banco Central chinês, né, do sistema financeiro, tudo isso leva a um movimento no mercado de câmbio e, como nós vimos, o dólar tem alguma valorização. Agora, o que acontece no mercado de ações enquanto isso é bem diferente. O índice Bovespa vinha em alta agora há pouco. Aliás, temos alta em algumas das principais bolsas do mundo neste momento, depois de abertura em baixa, mas aqui, aos 117.882 pontos, o nosso índice Bovespa sobe 1,73%. Essa era a máxima do dia, né? Quase perto da máxima. Chegou a 117.944 pontos. Mesmo assim, não voltou ainda aos 118 mil pontos e se mantém distante do que nós já vimos, 123, 124, 125 mil pontos. De qualquer maneira, já há muita preocupação com uma bolha que poderia estar surgindo no mercado de ações lá nos Estados Unidos, ou seja, ações muito valorizadas. E isso traz alguma preocupação para quem trabalha nesse mercado. O índice Bovespa já oscilava pela manhã, logo na abertura, após as 10 horas da manhã, entre altas leves e baixas, mas depois subiu, trouxe aí uma alta mais expressiva. Toda essa preocupação nos Estados Unidos, ela de fato já divide opiniões lá, né? A Tesla, por exemplo, uma ação muito famosa, tal, já não era quentíssima antes da crise do vírus, uma relação entre preço e lucro aí de 75 vezes no início de 2020. Era o maior múltiplo de qualquer empresa, por exemplo, é o que questionam lá, né? Ou seja, não há como você identificar se haverá mesmo sustentabilidade para as altas das ações. Veja, nós temos ações que valem até mais de 200 vezes o lucro projetado lá nos Estados Unidos. Isso tudo traz muita preocupação para quem trabalha no mercado de ações. E isso está movimentando o mercado hoje. Agora, o que acontece no Brasil é que a Petrobras tem uma alta acentuada, agora sobe mais de 2%. Nós temos ações do Bradesco também em alta, grande quantidade de ações negociadas no mercado de bolsa agora. De outro lado, a Vale, que são papéis que sobem muito com a alta do minério de ferro, sofrem agora porque minério de ferro caía na China nesta madrugada mais de 5%. Então as ações da Vale recuam aqui mais ou menos 0,5%. Ou seja, há uma oscilação muito grande no mercado e muita preocupação com valorização excessiva de alguns papéis, notadamente nos Estados Unidos. Tudo isso traz tumulto para o mercado. Agora, o que acontece neste momento nas principais bolsas do mundo? Nos Estados Unidos, todos os índices, os mais importantes índices, vêm em alta. Veja, Dow Jones sobe agora 1,5%, Standard & Poor's 500 sobe 1,39%. São índices de referência que o telespectador deve se acostumar, né? Nasdaq, que representa aí papéis de empresas de alta tecnologia, sobem agora quase 1%. Então, o índice Nasdaq sobe quase 1%. Isso tudo traz um alento? Traz, mas na Europa o mercado subiu muito pouco, ao contrário, em alguns casos veio até em baixa, como a Bolsa de Londres hoje, né? Veio em queda o índice FTSE de 0,63%. Há muita preocupação com uma alta excessiva no valor dos papéis, porque ocorreu uma expectativa muito grande de recuperação rápida da economia, mas a economia mundial tem uma recuperação muito lenta, esse período pós-pandemia não chegou ainda, ao contrário, temos alguns problemas e isso deve estar na mesa do produtor rural, viu, Fabiano? Sempre analisando as informações para tomar a melhor decisão. A situação não é ainda muito clara, muito nítida, há muita incerteza no mercado e isso pode alterar preços de commodities agrícolas, aumentar excessivamente preços de algumas commodities agrícolas também, isso pode lá na frente ter alguma reversão. Sempre de olho na informação e cuidado com o planejamento do seu negócio. É com você, Fabiano. Obrigado, Pulga. Por aqui, Pulga, eu vou seguir falando a respeito de soja e que tem, claro, impacto direto da moeda norte-americana, do dólar. Falo de soja negociada nos portos do Brasil. Vamos ver como é que vem os valores de referência para Santos e Paranaguá. Temos na tela, com entrega no mês de março, negócios para hoje. Porto de Santos e Paranaguá com valores iguais a R$ 167,50 a saca de 60 quilos, de acordo com a Grãos Corretora, que diariamente nos traz os valores aqui no nosso programa.
E agora eu falo a respeito desse risco ou provável paralisação de caminhoneiros no próximo dia 1º de fevereiro, na próxima segunda-feira. O que acontece? Nós temos aqui a nossa equipe de jornalismo que tem apurado todos os dias, abordado para saber onde que, de fato, pode haver algum tipo de paralisação, de manifestação, estado por estado, para ter esse destaque aqui para o nosso telespectador. E olha, em Araçatuba, na região de Araçatuba, no estado de São Paulo, as lideranças dizem que não vão aderir à paralisação. É o que você vai conferir agora na reportagem de Gustavo D'Angelo. Aqui na região de Araçatuba, os caminhoneiros não devem aderir à greve prevista para iniciar em 1º de fevereiro. Nós procuramos as entidades que representam o setor. O Sindicam não quis comentar o assunto. Já o Sindicato das Empresas de Transporte de Carga, que representa 54 cidades da região e é um agente credenciado da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, disse que não vai participar do movimento. Confira a fala do presidente da instituição. Não, nós não vamos aderir e o motivo é muito simples. A categoria do transportador é que durante toda a pandemia de 2020 foi ela quem atendeu todos os estados, o Brasil e, por que não dizer, o nosso estado de São Paulo, servindo toda a comunidade em alimentos, remédios e mais do que nunca, em plena pandemia, não podemos aderir e não somos a favor de aderir a esta greve, principalmente neste momento onde estamos distribuindo a nossa categoria vacinas para todo o país, para todas as localidades, para podermos estar vacinando toda a população no mais curto prazo. Então, somos contra esta paralisação. Não vamos aderir. O feitio do transporte rodoviário de carga é estar sempre atendendo todos os órgãos, toda a população, e no momento desse de pandemia não podemos parar o transporte rodoviário de carga, que ele é muito essencial para toda a comunidade. Tá aí o Agricultura BR, o canal do Boi, segue acompanhando essas questões e para trazer a cobertura completa dessa possível situação que pode trazer uma situação, um impacto muito negativo para toda a economia nacional, desenvolvimento do país e mesmo, como esse representante acabou de dizer, a distribuição de vacinas nos estados brasileiros. Então, vamos continuar muito ligados em como que essa manifestação vai ocorrer, se for ocorrer, em quais estados. Então, você acompanha tudo aqui pelo canal do Boi. Vou para o intervalo comercial, porque daqui a pouco nós vamos trazer o professor Marcos Fava Neves comentando o mercado sucroalcooleiro do Brasil e eu vou falar de milho, principalmente no cenário internacional. A China não para de comprar milho. Só nesta semana, em 3 dias, foram 3.700.000 toneladas do cereal compradas dos Estados Unidos. Eu vou para o intervalo e volto já. E o Agricultura BR perguntou para o professor doutor Marcos Fava Neves, especialista em gestão estratégica do agronegócio, o que podemos esperar para o setor sucroalcooleiro no ano de 2021. E ele respondeu. O setor de cana, as perspectivas para 2021 são boas. Ele deu uma grande virada no final de 2020. Nós passamos agora para um cenário de déficit no mercado mundial de açúcar. Os preços estão aí ao redor de 15, 16 centavos por libra-peso, o que em reais a esse câmbio é um preço extremamente favorável, permite as usinas continuarem fixando. Então o açúcar, que nós acreditávamos que esse ano de 2021 não ajudaria como ajudou em 2020, a perspectiva é boa. Do lado do etanol, o que nós temos é o petróleo acima de $50 o barril. Mais uma vez, ao câmbio atual, ele coloca a gasolina num patamar em que o hidratado, quando voltar à safra, entra de forma rentável e competitiva. Então, a perspectiva esse ano para o produtor de cana é de bons preços, a menos que alguma tragédia aconteça e nós torcemos para que não. Mas é um ano bom, 2021.
E a produção de milho na China na campanha 2020-2021 pode atingir 260 milhões e 700 mil toneladas do cereal. É um número que foi apurado pelo Adido Agrícola do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em território chinês. Mas quando se fala de China, sempre há muito o que se observar. Se esse número estiver correto, ele vai ser apenas 100 mil toneladas abaixo daquilo que estava se prevendo antes. Entretanto, o próprio Adido Agrícola informa que aqueles tufões, tufão, aquela situação climática que atingiu a China, trouxe tombamentos em áreas de produção de milho em território chinês. O governo chinês disse que isso não atrapalha em nada, mas é importante lembrar que se for contar mesmo com os números do governo da China, a China nunca teve nenhum problema de safra na história. E a verdade, claro, não é bem essa. O fato é, teve sim tombamento de milho na China, de acordo com a Adido Agrícola dos Estados Unidos, e isso deve fazer com que os chineses tenham uma produção menor. Ora, a pressa e o volume de milho que a China tem comprado ultimamente vem mostrando que os tufões trouxeram estragos sim para aquele país. Eu vou mostrar agora um quadro de oferta e demanda feito pelo Adido do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos lá na China. Não são os números do relatório de oferta e demanda, e sim do Adido. Você acompanha comigo agora na tela. Você tem aqui a situação que foi exposta por ele e que já é um documento que ganhou todo o mundo. Como eu disse, 260 milhões e 700 mil toneladas de milho devem ser produzidas na China. A China é um dado importante que eu sempre ressalto toda vez que eu falo da produção chinesa. A China, em produção absoluta, é o segundo maior produtor de milho do mundo. Fica atrás apenas dos Estados Unidos, mas não é um produtor comercial. Tudo que ele produz é para utilização interna mesmo, e ainda falta, e cada vez falta mais milho lá na China. Então, não é um produtor comercial, produz tudo para consumo interno. Então, dito isso, 260 milhões e 700 mil toneladas de milho sendo produzidas na China na campanha 2020-2021. Para a ração animal, serão utilizadas 194 milhões de toneladas de milho, aumento de 1 milhão de toneladas frente aos números de 2019-2020. De acordo com dados que foram verificados sobre o que acontece na China em relação ao seu consumo e à sua oferta interna de milho, o déficit deve alcançar 23 milhões de toneladas. Então a China deve estar com déficit. Esse número do déficit, ele não é o número exatamente do Adido Agrícola, do Departamento de Agricultura norte-americano, mas também ele acaba trazendo outras fontes de informação de cruzamento em relação a esses 23 milhões de déficit. O pessoal tirou da tela ali, mas se você olhar, a China vai importar 22 milhões de toneladas, de acordo com os dados do Adido Agrícola do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Vou repetir o número: importação de 22 milhões de toneladas, um número bem acima do que os chineses já importaram na safra 2019-2020, e aí é necessário estar sempre muito atento aos chineses sobre esse aspecto. Em relação à ração animal na China, o que eles têm neste momento é uma demanda que aumenta. Aparentemente há uma recuperação de rebanhos, ainda que tenham aparecido novos focos de peste suína africana naquele país sobre o rebanho suíno, mas há uma recuperação mesmo de rebanho, tanto que os chineses vão importar esses 22 milhões de toneladas de milho e vão colocar, para suprir as necessidades internas, milho dos estoques públicos da China. Lá eles trabalham com grandes estoques públicos, vão colocar arroz nessa ração, vão colocar sorgo nessa ração, cevada na ração e tudo que encontrarem por lá em termos de grãos para conseguir alimentar esses animais para a terminação. Veja na tela como é que fica essa situação em torno da ração lá na China, ração animal. Aqui está considerando milho, trigo, sorgo, cevada e arroz. É isso mesmo, eles dão até cevada para alimentação animal lá na China para garantir a engorda dos animais. Total deve seguir a 249 milhões e 900 mil toneladas de todos os grãos utilizados para a ração animal.
o aumento é de 15 milhões e 600 mil toneladas. Então, esse aumento aqui, ele é muito relevante. Quando nós olhamos aqui na tela, nós temos aqui 15 milhões e 600 mil toneladas a mais de grãos necessárias para alimentar animais na China. Somente de milho são 194 milhões de toneladas, frente às 249 milhões e 900 mil toneladas, mostrando uma forte expansão no território chinês para a alimentação animal. De acordo com alguns especialistas que eu conversei na manhã de hoje, esses números que foram declarados pelo adido do Departamento de Agricultura norte-americano ocorrem não só por uma virtual recuperação do rebanho suíno da China, que na prática pouca gente consegue precisar como é que está essa recuperação. Mas também é que aquelas granjas familiares em pequenas propriedades da China não vão existir mais, não existem mais. Então, toda a produção de carne, ela passa a ser em grandes conglomerados controlados pelo Estado, e é por isso que agora é só ração, não tem nenhum outro tipo de alimentação que vai ser dados não só para suínos, mas para aves também, é o que a Agricultura BR destaca para você. E por falar em China, e milho, olha só, hoje tivemos mais um forte anúncio feito pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe dados de vendas, essas vendas que são anunciadas dia a dia, vendas avulsas, de 1 milhão e 700 mil toneladas de milho que foram comercializadas para os chineses, feitas por exportadores privados dos Estados Unidos. Mas aí, você que acompanha diariamente o Agricultura BR sabe que eu já falei desse assunto venda de milho para a China mais de uma vez nessa semana. E é disso que eu quero falar agora, porque os chineses compraram nesta terça, quarta e quinta-feira 3 milhões e 400 mil toneladas de milho. E se tem aí uma necessidade de importar 22 milhões de toneladas, veja que eles estão acelerando mesmo as suas aquisições do cereal. É o que eu vou mostrar agora no gráfico, é uma compra muito forte em uma semana. Eu estou falando somente para entrega na safra 2021. Os chineses também compraram milho para entrega na 21-22, mas aqui eu estou focando só na 2021 e só na 2021 são 3 milhões e 740 mil toneladas em uma semana. Veja só, e a semana não acabou ainda, né? Tem sexta-feira. Veja só, total, como eu citei há pouco, 3 milhões e 740 mil toneladas. Na terça-feira, o Departamento de Agricultura informou venda de milho para os chineses de 1 milhão 360 mil toneladas. Nesta última quarta-feira foram 682 mil toneladas. E nesta quinta-feira, 1 milhão e 700 mil toneladas anunciadas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos de vendas de milho para os chineses. Os chineses estão comprando muito milho. E aí a pergunta que eu quero fazer é que, com mais essa informação, 1 milhão e 700 mil toneladas nesta quinta-feira, como reagiu o mercado lá na Bolsa de Chicago? E é o que você acompanha na tela comigo, pode colocar aqui conosco. Nós temos as posições de curto prazo subindo mais de 1%. Posição de março, 5 dólares 40 centes mais 2 o bushel. Maio, 5 dólares 42 centes. Julho, 5 dólares 33 centes mais 4 por bushel. E setembro, 4 dólares 71 centes mais 6 por bushel. São os negócios que eu trago agora com milho na Bolsa de Chicago. E se você acha que foi apenas esse anúncio de milho vendido avulso, o pessoal colocou a vinheta, não tem problema. Olha, se você acha que foi apenas a venda de milho avulso anunciado hoje, de 1 milhão e 700 mil toneladas, que animou o mercado para subir mais de 1%, não foi não. Olha só, tem vendas aí também semanais, as vendas semanais encerradas no período do dia 21 de janeiro, também com um ótimo volume, acima de 1 milhão e 800 mil toneladas na semana. Veja só como é que ficaram os dados de vendas semanais na semana encerrada em 21 de janeiro, 1 milhão e 850 mil toneladas. Principal comprador dos norte-americanos foi o Japão, com 695.700 toneladas. Na safra, os norte-americanos
norte-americanos venderam já 48.670.000 toneladas para uma meta total de exportação de 67.310.000 toneladas de milho. São os números apresentados pelo relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano. Você vai saber agora um pouco a respeito da pecuária de corte no estado do Paraná, que conta com poucas áreas de trabalho, mas emprega muita tecnologia. A reportagem é de Mauro Andrade. A pecuária de corte paranaense pode ser dividida em duas regiões distintas. A região centro-sul, oeste e sul-oeste, que possuem climas amenos, as pastagens sofrem durante o inverno. A alternativa para o produtor é o plantio da aveia e azevém, que contam com alto valor nutritivo para os animais e suportam climas mais frios. Já a região norte e noroeste, que tem climas mais quente e seco, as pastagens vêm sofrendo com a estiagem nos meses de setembro, outubro e novembro. A alternativa para o produtor é lançar mão da suplementação. O problema desta prática é que os insumos à base de milho e soja estão muito elevados. As chuvas mais volumosas retornam somente no mês de dezembro, quando os pastos voltam a brotar e o gado consegue ganhar peso. Este é o cenário geral do panorama da pecuária de corte no Paraná, que possui mais de 6.300.000 cabeças de gado. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Daqui a pouco no Agricultura BR, o assunto é o mercado do café e vamos falar também da produtividade do algodão lá no estado da Bahia. Eu vou para o intervalo e volto já. E olha, a diretoria do Instituto de Pesquisa Rio Verde anunciou o cancelamento da feira Show Safra BR 163. Quem traz as informações a respeito de mais uma feira cancelada é o repórter Valdir Pacheco. A diretoria da Fundação de Pesquisa Rio Verde, localizada no município de Lucas do Rio Verde, no Médio Norte de Mato Grosso, anuncia a transferência para 2022 a maior feira de difusão tecnológica Show Safra BR 163, que estava previsto para acontecer de 16 a 19 de março de 2021. Já na edição de 2020, quando a feira estava montada e em andamento, precisou ser paralisada logo no início devido à pandemia pelo novo coronavírus. A feira está consolidada como uma das maiores feiras de vitrine tecnológica em nível nacional, em termos de faturamento, e a expectativa era reunir mais de 220 empresas de máquinas, equipamentos, insumos e inovações. De acordo com o presidente do Conselho Curador da Fundação Rio Verde, José Piscini, e o superintendente e pesquisador da Fundação, Rodrigo Pasquale, o cancelamento da feira foi a melhor tomada de decisão em consideração à vida das pessoas devido à segunda onda do coronavírus. A diretoria da Fundação Rio Verde executiva, junto com a diretoria operacional e os colaboradores da Fundação Rio Verde de Pesquisa, vem, por intermédio deste momento aqui, anunciar a transferência da data do Show Safra de 2021 para 2022. Os senhores sabem do motivo, os senhores sabem dessa segunda onda que nós temos do corona, e levando em consideração, entendeu, a vida das pessoas, o momento que nós estamos passando, as condições que a nossa cidade tem de medicina, dá para se dizer, nós levamos em conta que a melhor opção seria fazer essa transferência de data para preservarmos a vida, primeiramente, dos colaboradores que já há muito tempo estão trabalhando lá, e segunda, nós teremos gente, pessoas de empresas do Brasil inteiro, até de fora do Brasil. E com isso nós queríamos preservar a nossa cidade também.
A fundação permanece de portas abertas, o evento permanece de portas abertas, então nós vamos preparar esse evento, vamos preparar as áreas para uma forma diferente de abordar. Então nós teremos visitas dirigidas, teremos produtores que estiverem interessados em ir no evento, em ir no espaço do evento e visualizar as tecnologias, visualizar as ferramentas de produção, onde teremos a parte de plantas, a parte de tecnologias de plantio que serão expostas, que serão na forma, digamos assim, mais um self-service, vamos dizer assim, uma palavra mais interessante, onde o produtor consegue enxergar a tecnologia sem um contato com o público, sem aglomeração, sem essa coisa que era o modelo do show safra. Então, uma forma alternativa que a gente encontrou para poder continuar atendendo ao anseio do produtor, o contato dele com a tecnologia, mas a realização do show safra a gente posterga, a gente adia para a edição 2022, que a gente acredita que seja um novo momento, seja uma nova realidade e conseguimos entregar um evento de qualidade, um evento de nível, um evento de conhecimento, que vocês já tiveram a experiência de participar e ter a certeza que vai ser um evento de grande sucesso em 2022. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. O assunto por aqui no Agricultura BR agora é o mercado do café, começando pela referência internacional, negócios no mercado futuro para o café arábica na Bolsa de Nova York, na plataforma Ice Futures. Você agora confere comigo como é que vem os valores em libra, peso e dólar. Nós temos hoje, depois de 3 dias seguidos de altas, nós temos hoje queda para café negociado em Nova York, onde mais se negocia café no mercado futuro em todo o mundo. Março, $1,24 mais 20 a libra peso. Maio, $1,26 mais 30. Julho, $1,28 mais 30 a libra peso. E a posição de setembro, $1,30 mais 20 por libra peso. São os negócios com o mercado futuro do café arábica lá em Nova York, referência importante aqui no Brasil. Destaque agora para o café robusta, negociado na Bolsa de Londres, em dólar e tonelada, referência para o Conilon aqui no Brasil. Você acompanha comigo, atenção produtores do Espírito Santo, da Bahia, Rondônia, onde se produz essa variedade. Nós temos queda em torno de 1% aqui nas posições de curto prazo para o robusta na Bolsa de Londres. Março, $1.303 a tonelada. Maio, $1.313. Julho, $1.326 a tonelada e setembro, $1.343 a tonelada, queda hoje próxima a 1% nas posições de curto prazo, com a posição de março já sendo ameaçada de perder o piso de $1.300 a tonelada. Vamos saber agora como é que vem sendo feito o controle do bicudo para busca de maior produtividade no algodão. Quem traz as informações é a repórter Kaile Rodrigues. No caso do algodão da Bahia, a manutenção e a produtividade da qualidade da última safra no ciclo 2019-2020 estiveram diretamente relacionadas à prevenção e combate ao bicudo. Os técnicos do Programa Fitossanitário da Associação Baiana dos Produtores de Algodão, ABAPA, monitoraram a praga em uma área cultivada de mais de 313 mil hectares de algodão.
No oeste da Bahia, conseguiram apoiar os produtores a reduzir os danos e os prejuízos causados pela praga, atingindo uma produtividade média de 315 arrobas hectare. O diferencial foi o monitoramento de área, que tem como objetivo mobilizar e levar a melhor informação para que eles combatam as pragas com a maior eficiência e com menor custo, com o uso correto de defensivos, reduzindo a proliferação do bicudo e garantindo a rentabilidade na produção. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. A seguir, o Agricultura BR vai mostrar algumas áreas de produção de feijão no estado do Paraná e as perdas também que as chuvas têm ocasionado exatamente no momento de colheita. Eu vou para o intervalo comercial e volto já. E olha, produtores de feijão no estado do Paraná que fizeram o cultivo da chamada primeira safra estão com fortes dificuldades na colheita. Não estão conseguindo colher por conta das fortes chuvas que atingem o estado. É o que você vai conferir agora na reportagem de Mauro Andrade. Nós viemos numa região produtora de feijão aqui no norte do Paraná, onde os produtores semeiam em outubro para colher em janeiro. Mas a chuva, agora no começo do ano, está trazendo prejuízos. Nós vamos conversar com o Thiago Barizon. Ele planta 100 hectares de feijão aqui em Tamarana, no Paraná. Meu nome é Thiago Barizon, eu sou produtor em Tamarana, né? Planto feijão já há 5 anos e esse ano o clima está sendo adverso, né? O período, houve um atraso no plantio do feijão da primeira safra, que geralmente é plantado em agosto e colhido em dezembro. Historicamente, dezembro e janeiro, que é os meses de colheita de feijão, tem incidência de chuva, mas esse ano a chuva foi demais. O excesso de chuva está impedindo o produtor de fazer a colheita do feijão e as vagens começam a debulhar na lavoura com perda na qualidade do grão. O impedimento que eu estou tendo com essa perca no feijão é a chuva, porque o período de janeiro não deu nenhuma trégua. Essa lavoura, como você está vendo, não passou por intempérie nenhuma, não tive problema de doença, uma lavoura sadia, bem instalada, tinha um índice de uma grande produtividade aqui e eu não estou conseguindo entrar com as máquinas para fazer a colheita dela. Apesar dos bons preços da saca do feijão, a oferta e a qualidade serão reduzidas nesta primeira safra no Paraná. Assim como a soja, o feijão ele quase dobrou de preço. Porém, a realidade na roça é totalmente ao contrário, que a gente tem um preço bom para o feijão, mas a qualidade do feijão a gente não vai conseguir entregar com essa qualidade. De Tamarana, no Paraná, Mauro Andrade. Situação parecida também encontrada em outros municípios do estado do Paraná. É o que vai nos explicar agora o engenheiro agrônomo Luiz Henrico Servap, da cooperativa Camp. Ele conta para a nossa equipe de reportagem lá em Prudentópolis como que essa dificuldade na colheita tem atingido a qualidade das lavouras de feijão. Me chamo Luiz Henrique Servap, sou engenheiro agrônomo da cooperativa Camp de Prudentópolis, Paraná, município da região centro-sul do Paraná. Conhecido nacionalmente por ser a capital do feijão preto, justamente pela influência que essa cultura tem na nossa região. E nós estamos aqui numa lavoura de feijão para falar um pouco sobre a influência climática nessa safra na cultura do feijão. Esse ano a safra do feijão começou um pouco problemática, já com uma estiagem no mês de setembro, o que acabou atrasando parte do plantio da cultura na região. Ou seja, como nós tivemos o início de setembro com
pouca pluviometria, com pouca chuva, o produtor acabou tendo que atrasar um pouco a semeadura de parte da área e adentrando até o mês de outubro com o plantio. Isso mais ou menos em torno de uns 20% da área comercial, vamos dizer assim, falando sobre a área mecanizada. Como o nosso município tem uma extensão territorial muito grande, não é muito fácil contabilizar a parte de roça, conhecido como roça do toco, né, que seria plantio manual. E com esse atraso, consequentemente, ainda essas áreas se encontram para serem colhidas em nossa região. E com o alto índice pluviométrico que a gente vem passando nos últimos 10 dias aí, a gente já tem parte das áreas que estão com percas significativas. Então, estamos aqui, por exemplo, numa área que apresenta em torno dos 80% de quebras na sua produção. Se levarmos em consideração essa germinação na vagem e essa descoloração do grão, podemos afirmar que algumas áreas podem ter até 100% de perca. Essa situação do feijão no estado do Paraná, ela traz preocupações a mais para o equilíbrio, principalmente da população brasileira de uma maneira geral. Claro que o feijão é dividido em 3 safras. Entretanto, quando o maior estado produtor de feijão passa por uma situação como essa, e olha como é alarmante, né? Podendo algumas áreas no Paraná ter 100% de perdas nesta primeira safra, isso representa que o produto chegue mais caro para o consumidor final aqui no Brasil. Então, alertas importantes em um ano no qual, mesmo com vacinação, mesmo com o avanço dessas vacinas e como que ela vai atingir a população brasileira, vai ser um ano de se comer muito em casa ainda, fora de restaurantes. Isso deve continuar encarecendo a alimentação aqui no país. Eu vou para o intervalo comercial, porque daqui a pouco a gente volta falando a respeito de pecuária. Vamos falar sobre plano agrícola, como que os bancos têm tratado a disposição de crédito e por que, na opinião de um especialista muito importante, o Brasil precisa de uma reforma bancária. Eu vou para o intervalo e volto já. Os recursos do Plano Safra anunciados em junho do ano passado encerraram em setembro do último ano. Já agora, no último dia 4 de janeiro, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, anunciou ali recursos e em 4 dias teve que fechar. Sobre esses temas relacionados a plano agrícola, a necessidade de uma reforma bancária no país e por que, aparentemente, alguns bancos não querem financiar a agricultura e a pecuária, o jornalista Walter Pulga Júnior conversou com Ademiro Vian e a entrevista você confere agora. No início do ano, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, reabriu os pedidos de financiamento envolvendo aí recursos do Plano Safra. 4 dias depois, voltou a fechar. É o segundo fechamento no mesmo Plano Safra. Eu tenho aqui comigo Ademiro Vian, que conhece profundamente crédito de financiamento para o agronegócio e vai explicar o que está acontecendo. Ademiro, o que acontece? Plano Safra não tem dinheiro mais? Não. O Plano Safra ele foi desenhado num cenário de problemas com as contas públicas lá atrás, tá certo? Tem um problema de contingenciamento imposto pela PEC, que é a proposta de emenda constitucional, que não permite o governo gastar mais do que pode, diferentemente de anos anteriores. E na verdade, esse já é um reflexo esperado, né? Esse esgotamento assim tão rápido, né? Porque lá atrás, em anos anteriores, à medida que ia precisando, que os projetos iam aparecendo, ia se aportando novos recursos, porque não tinha um teto de gastos, né? Esse é um ponto importante.
e com esse teto de gastos, então teve que se adequar ao que tem dentro do orçamento. E o orçamento é muito pequeno, o orçamento não é o suficiente, estamos falando orçamento basicamente para investimentos, né, para máquinas, equipamentos, tá? Projetos, né, de expansão da agroindústria, e isso esgotou rapidamente, ou seja, a demanda por projetos, o mais importante é que temos um volume de projetos bastante grande, né, nas empresas, isso é muito importante, esse é o mais importante de tudo, né? O problema agora, o gargalo está do lado do financiamento, né, Pulga? Então, foi mal dimensionado, né, o volume de recursos lá no início do projeto, no início do plano, mal dimensionado e com uma limitação. Então, 3 meses, 4 meses depois de divulgado o Plano Safra, o BNDES foi obrigado a fechar a porta, né, o protocolo, e depois abriu novamente, mas para abrir novamente precisa de dinheiro, precisa suplementar, e aí aconteceu uma coisa até interessante, porque anos anteriores eles tiravam de uma verba de um PRO qualquer lá que estava sobrando devagar e remanejava, né? Agora não, agora todos eles tiveram uma demanda forte, então não teve como remanejar. O ponto também relevante é que, como não tem como remanejar, tem que suplementar. E suplementar tem que tirar de algum lugar. E outro dia, participando de uma reunião no Ministério da Agricultura, alguém perguntou assim para o Ministério: bom, mas nós precisamos suplementar e tal, então tá bom, então me dê a linha do orçamento do Ministério da Agricultura, de onde eu vou tirar esse dinheiro para poder colocar e suplementar lá no BNDES, tá? Porque não tem, essa que é a verdade. Então, por isso que ele reabriu e imediatamente a avalanche que tem, o volume de projetos que tem aqui nas gavetas, ou seja, em cima da mesa para desenvolver é muito grande e o BNDES não tem dinheiro para poder suplementar, não é nem remanejar, não. Mas o governo tem como objetivo repassar parte desse financiamento do agronegócio para a iniciativa privada. Os bancos estão a caminho de emprestar dinheiro para o agronegócio? Banco, eu trabalhei na Febraban há 30 anos, você sabe disso. O banco não quer fazer financiamento de longo prazo para o agronegócio, não. Ele quer fazer, nunca quis. Sempre, ele trabalha no limite do BNDES, tá? É muito simples. Você olha para o sistema financeiro brasileiro, qual é o banco hoje que está oferecendo linha de crédito, de investimento para 5, 6, 10 anos, para comprar tratores, máquinas, equipamentos, para construir barracões, com dinheiro dele, poupança dele, banco? Nenhum. Eles são bons para financiar capital de giro, cheque especial, recebíveis de cartão de crédito, aquele CDzinho, prestação de serviço que é bate e volta, rapidinho, você entendeu? Ele quer prestação, tarifação, ele quer prestar serviço imediato, tá? Ele quer resultado imediato. Os bancos brasileiros não estão preparados e, nesse momento, falta de concorrência também é outro problema, né? O problema do sistema financeiro é muito mais profundo do que se imagina e precisa-se de uma reforma bancária, né? Para trazer uma concorrência forte, para tirar os bancos brasileiros da zona de conforto. Essa conversa de que o sistema privado vai financiar o setor de máquina e investimento, estou para ver. É difícil. Muito difícil. Nesse cenário, nesse desenho de sistema financeiro que está montado, da forma vamos dizer assim, do marco regulatório que temos, né, para financiamento, da estrutura que temos montado, tudo isso, tá? É muito difícil o sistema financeiro privado, qualquer banco, né, a se dispor, e podem, tá? Não tem nenhum problema de colocar, não, podem perfeitamente. Mas todos estão trabalhando com o dinheiro dos outros, trabalhando com o dinheiro do BNDES. É muito mais prático ele ir no BNDES pegar o dinheiro do que botar o dinheiro dele. O dele ele coloca no curto prazo, com a taxa de juros de 7, 8, 10% ao mês, uma Selic de 2%. Tá? E o do BNDES, ele paga subsidiado, né? Ganha um flat, ganha o Delcredere, que se chama, tá? Que na verdade é o spread bruto, tá? Para repassar. Ou seja, ele não tem custo de captação. O custo de captação dele, ou melhor, ele não tem esforço de captação.
o banco não pega dinheiro dele para colocar no agronegócio? Não, não vejo nenhum colocar, somente no curto prazo. No investimento, não. Investimento é raridade. Você ter um ou outro banco que está fazendo financiamento de máquinas e equipamentos. Máquinas e equipamentos você pode até achar algum, mas aqueles financiamentos para a agroindústria, projetos mesmo agroindustriais, com dinheiro próprio, é mosca branca. Isso ocorre por quê? É um problema estrutural do nosso sistema bancário ou é porque o agronegócio não dá lucro? O agronegócio é super lucrativo. O agronegócio é uma das melhores carteiras dentro dos bancos. A inadimplência dentro do sistema financeiro é praticamente zero. Principalmente quando você fala em custeio, investimento e comercialização, eu posso te dizer isso de cadeira, tá? O índice gira em torno de 0,7 a 1,5 no auge dos vencimentos, tá? Então, a inadimplência dentro do custeio e comercialização é praticamente zero. Tem um pouquinho de inadimplência no investimento, obviamente, tá? Como é natural, tá? Mas também nada que foge a uma curva de inadimplência extraordinária. É uma das carteiras mais líquidas, mais rentáveis dentro do banco e que a grande maioria das agências dos bancos postadas em localidades onde só tem agricultura e pecuária, tá certo, que sobrevive disso, mas na ponta mesmo não tem esse financiamento. O sistema financeiro ele não tem vontade, é isso que é, de fazer investimentos de longo prazo. Não é por questão de crédito, não é por questão de endividamento, não é por questões tributárias, não é por questões nenhuma, é questões de política de crédito, é de querer fazer. Tá? Os bancos não querem? Definitivamente não vejo essa aptidão deles, não. Eu diria só o seguinte, para o banco operar em crédito rural, ele tem que ter aptidão. Tá? E eu vejo grandes bancos brasileiros que têm uma grande aptidão, mas para o asfalto, para as zonas urbanas, e não para a zona rural. Bom, fica aí a mensagem de Ademiro Vian, diretor do IBD Agro e da SEGES Agronegócio, acompanha o mercado financeiro, financiamento, e veja, os bancos não estão dispostos mesmo a colocar recursos. Vocês vão ver agora a dificuldade que vai ser na montagem do próximo Plano Safra agora, 2021, 22, vai ser bastante complicado. E principalmente se a PEC de gasto, essa PEC de emergencial evoluir agora, que ela coloca aí um corte bastante significativo no subsídio. Bom, Walter Puga Júnior, de São Paulo. Tá aí o Ademiro Vian sendo muito sincero e claro, como diria aquele compositor do Rio de Janeiro, muito assertivo em relação ao posicionamento dos bancos em torno dos financiamentos oferecidos para o setor rural do Brasil. Olha, eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco nós voltamos com as últimas informações desta edição. Eu volto já! Eu trago uma notícia agora de última hora em relação ao posicionamento do governo federal em relação à manutenção de empregos aqui no Brasil. De acordo com o secretário da Previdência Social do Brasil, Bruno Bianco, o governo federal estuda reeditar as medidas que estavam em vigor no ano de 2020 para a proteção das posições de emprego no país. Volto a falar agora de mercado das commodities agrícolas para a soja. Eu lembro que eu trouxe hoje dados relevantes em relação ao relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano. Para a safra 2021, vendas mais fracas, 495 mil toneladas, vendas mais expressivas na safra 2021-2022. Isso vinha mantendo o cenário de negócios em Chicago mais equilibrado. Entretanto, agora não, agora temos aí uma queda mais forte para a soja em Chicago, é o que a minha equipe vinha me informando. Vamos ver como é que está. Está assim, queda acima de 1%. Posição de março, 13 dólares, 55 centes mais 4 bushel. Neste momento vai caindo, recua 1,45%. Maio, 1 dólar, 35 centes mais 3 o bushel, é o que nós temos. 13 dólares, 53 centes mais 2 o bushel, também perdendo bastante agora, 1,6% de queda. Julho, 13 dólares, 34 centes mais 4 por bushel. E setembro, perdendo o piso de 13 dólares, vindo para 12 dólares, 89 centes mais 2 o bushel, com quedas todas acima de 1% para os negócios com soja em Chicago neste momento. O dólar comercial é o destaque de agora, o dólar vinha subindo na abertura desta edição,
continua subindo, agora a alta é de 0,38% a R$ 5,42 mais 7 são os negócios com a moeda norte-americana aqui no Brasil. Mais informações na terceira edição da Agricultura BR, às 16 horas no horário de Brasília. A gente se vê por aqui no Canal do Boi. A todos uma ótima tarde e até mais!